Muito bem, senhoras e senhores, vamos para mais uma colerada do Mingau da aprovação, disciplina, liberdade, fazer o que precisa ser feito, independente de vontade ou inspiração. Vamos nos libertar da preguiça, do cansaço, vamos em frente, treino duro, jogo fácil, isso é uma regra da vida, vamos colher os frutos da nossa dedicação, ninguém aqui tem tempo a perder, todo mundo na segunda fase, gente. Vejam quanta coisa que a gente já viu hoje, hein? Que sabadão produtivo, gente. Pelo amor de Deus, que coisa positiva. Você que está em casa aí, né? Aprendeu que não adianta estudar com a TV ligada, né? É, desgraça. A televisãozona lá, uma televisão, né? Eu te meto a mão nessa cara, pelo amor de Deus, né? Resolve essa vida, gente. Que desgraça, né? Então vamos lá agora. Nós já sabemos as novidades, nós já sabemos o que é a OAB, nós já sabemos quais são os órgãos da OAB. Agora a gente vai aprender como que os advogados, né, passam a pertencer à OAB. Isso se dá através das eleições na OAB. Eleições na OAB. Fácil e gostoso. E aluno meu, não erra a questãozinha de eleições que possa advir na tua prova aí. Muito bem. Primeiro, quanto que é o salário de um membro da OAB? Nós não vamos pagar nada. Mas para não ficar chato, vamos dizer aqui que o cargo ele é honorífico. Honorífico. Sabia que ele é obrigatório? É, ele é obrigatório. Porque se você faltar 3 vezes seguidas, vão te dar conta. Se você faltar 3 vezes ou mais, né? 3 vezes ou mais, você vai perder o cargo, tá? Tem que trabalhar. Vão te chamar, você vai ter que ir. Tem sessão ou toda semana, ou cada 15 dias. As sessões do TED, que eu trabalho lá, voluntário, é a primeira e a última segunda-feira do mês. Começa às 16 horas e vai até 21h30. Você tem que ir lá, ficar esperando relatar seus processos, votar no processo dos outros. Se eu faltar, eu já digo, ó, segunda-feira é dia de sessão. Mas eu já justifiquei, olha, está aqui a minha passagem aérea, eu vou lá para Goiânia. Lembra que eu falei que tem que dizer não para ter tempo para fazer as coisas? Eu teria sessão, não estarei lá, mas eu justifiquei. Porque se eu faltar 3 vezes seguidas, eu perco o cargo. Perfeito? Pena? Não, só perde o cargo. Pergunta aqui, mas tem ainda alguma sanção? Não, só perde, faltou 3 seguidas, os caras vão você vai receber uma cartinha dizendo que você não é mais da OAB, né? Foi lá, fez campanha, tudo, e perdeu o cargo por desídia aqui, né? Quanto tempo, então, eu te pergunto, é a gestão na OAB? Você ganhou a eleição, vai ficar lá por 5? Não. 3 anos. Sabe assim, né? É, gente, ninguém tá dormindo aqui. O cargo, você vai ficar lá por 3, tá certo, 3 anos mesmo. Tentei usar a cor verde, tá muito clarinho o verde aqui? É meio clarinho, né? Queria prestigiar meu time aqui, mas não vai, nem para isso serve. Né? Chama-se cor, chama desgriça também, só perde. É a alegria do adversário, mas isso aqui não vai dar, vamos pegar outra cor aqui, vamos pegar um roxo, um azul. Então, 3 anos é o tempo que você fica gerindo a OAB se você vencer as eleições. Que dia que vai acontecer a eleição? Sabia que está na lei o dia? Os caras são espertos, Paulo Lobo. Ele falou, quando estiver terminando o último ano, você vai fazer em homenagem à proclamação da República. Eles tinham pensado, e não vão falar para ninguém isso, vamos fazer dia 15 de novembro, proclamação da República, né? Daí o cara, pô, mas feriado, hein? Feriado não vou, nem eu. Ninguém vai. Então vamos resolver isso. É na segunda quinzena de novembro. 16 de novembro, 17, 18, 21 de novembro, desde que seja na segunda quinzena de novembro. Vai acontecer, pode ter certeza, vocês já vão estar inscritos, se Deus quiser, todo mundo já com a carteirinha, vão lá votar. Vocês vão ver que vai ter toda aí uma muvuca
porque na segunda quinzena de novembro deste ano, que nós estamos no terceiro ano de gestão, irá ocorrer as eleições. 45 dias antes sai o edital de chamamento. 45 dias antes do dia que fixarem aqui, se vai ser 16, 17, vai ser na segunda quinzena de novembro, sai o edital de chamamento, que vai definir quem é a comissão eleitoral. Comissão, eu sempre sou da comissão eleitoral lá do meu estado, porque é de graça, dá trabalho e dá incômodo. Comissão eleitoral. Já me chamaram esse ano. Não esquece de ser da comissão. Né? Porque é muito ruim ser da comissão, que você tem que dar decisões lá. E os teus amigos são candidatos. Tem um candidato que achar bom, daí o cara quer impugnar lá com os caras. Daí eles falam, não tem. Eles falam, não, cara, lazarento. Eu falei, cara, né? Tá lá na comissão eleitoral. Sabem quantos são os membros da comissão eleitoral? Eram 5 e agora são 6. Sabem por quê? Porque na OAB agora fixaram a paridade de gênero. Paridade de gênero. Metade homens e metade mulheres. A chapa tem que ser meio a meio. Paridade de gênero, metade homem, metade mulher. É por isso que a comissão eleitoral, que eram 5, agora são 6. Por quê? 3 caras, 3 rapazes e 3 mulheres, 3 advogados. 3 homens e 3 mulheres. Pronto. Paridade de gênero. A lei da paridade de gênero no sistema OAB. Tem uma diretoria que são 5. Tem lugar que criaram a 6ª diretoria. Pode criar uma mais, mas na lei, a gente sabe que na tua prova você vai marcar 5. Lá no Paraná criaram mais uma. Diretoria de prerrogativas. Só para ficar 3 homens e 3 mulheres na diretoria. Mas uma diretoria de 5 diretores vai ter que ter 3 homens e 2 mulheres, ou 2 homens e 3 mulheres. Tem que ser na máxima proporção possível, não tem como cortar uma pessoa ao meio, de 5, 3 e 2. Perfeito? Não tem outro jeito. Tem que ser assim, sob pena de indeferimento da chapa. Então a rapaziada toda, metade homem, metade mulher. Existe cota racial na OAB? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Qual é a porcentagem da cota racial na OAB? Quem é que sabe? 30% de negros e pardos autoafirmados. Quando vocês forem fazer a inscrição, vão lembrar do professor, né? Que eu falei lá, vão perguntar o que você faz. Se você falar que trabalha na polícia, fala a verdade, né? Eu sou agente policial. Esse protocolo lá leva um mês, né? Ó, indefiro. Né? Porque o senhor está incompatível por causa do artigo 28. Policial, trabalha no TJ, trabalha... Então, cuidado na hora de escrever o que você vai pôr ali, seja, não vai mentir para a OAB, hein? Isso dá BO. E daí vai ter um lugar que vão falar assim, como você se sente? Branco, negro ou pardo? Você que vai marcar o que você quiser. Você vai marcar ali. Só que daí, na hora das eleições, se você marcou branco e você entrou como cota, vai dar problema para você. Isso, então você tem que colocar como é que você se sente. Na hora de montar a chapa, vamos perguntar, como é que o senhor marcou que você se sente? Ah, me sinto pardo. Ok, então aqui, porque tem que ser 30% negro pardo, sob pena de indeferimento da chapa. Metade homens, metade mulheres e 30% de negros e pardos para trabalhar em 3 anos de graça para a OAB. Agora vamos ver os requisitos para você ser candidato. Vamos ver os requisitos aqui? Requisitos. O primeiro requisito, eu sou frontalmente contra, acho um absurdo, acho ridículo você colocar um lapso temporal mínimo. Pô, você é maior, você é capaz, você passou no exame, você se inscreveu, aí tem que ficar na geladeira esperando? Sou contra. Acho que devia mudar esse troço, viu? Uma vergonha, mas fazer o quê, né? Já foi pior.
melhorou de tanto a gente reclamar. Antes, a geladeira, eu chamo de geladeira, que é um tempo que você vai ter que ficar esperando, era 5 anos de geladeira, para qualquer cargo. Daí de tanto a gente falar que isso é uma besteira, uma burrice, se o cara tem condições, as pessoas é que vão votar nele, o eleitorado que vai dizer se o cara presta ou não, né? Daí baixou para 3 anos, se você quiser ser conselheiro seccional ou subseção. Então o lapso temporal ficou da seguinte forma: 5 anos para os demais cargos, que não sejam os cargos de 3 anos, que é conselheiro seccional e conselheiro de subseção. Ah, eu quero ser conselheiro da subseção, 3 anos. Eu quero ser conselheiro da seccional, 3 anos. Os demais cargos, 5. Por exemplo, eu quero ser tesoureiro. Ah, tesoureiro faz parte da diretoria, daí é 5. Quero ser candidato ao presidente, aí é 5. Eu quero ser secretário-geral da Caixa de Assistência, 5. Todos os cargos. Conselheiro federal, quanto tempo é? 5. Exatamente. Parabéns, pessoal. Isso aí. Somente para conselheiro seccional e subseção caiu para 3 anos. Demais cargos, 5 anos. Conselheiro federal e as diretorias. Qualquer cargo de diretoria, 5 anos. Vamos até escrever isso. Conselheiro federal da OAB e as diretorias, né? Presidente, vice-presidente, secretário-geral, adjunto e tesoureiro. Aí são 5 anos. Mas a regra para você ser apenas conselheiro, 3 anos mínimo, né, que você tem que ter de inscrição na seccional que você vai concorrer. Se eu tinha 1 ano lá no Paraná e vim para cá, tem mais, eu já tenho 3. Não, tem que ter 3 anos aonde você for concorrer. Vai ter que esperar ter 3 anos aqui no Goiás para você poder fazer parte como conselheiro seccional ou subseção, porque se for os outros, tem que ter 5 anos como mínimo de geladeira de prazo, ficar esperando lá, chupando o dedo, esperar o tempo passar. Eu acho que eles fazem isso, sabe por quê? Você entra na OAB e fala, quero mudar o mundo, quero baixar a idade, quero fazer um monte de loucuragem que vão fazer melhorar esse negócio. Mas tem que esperar 1 ano, espera 2 anos, aquela chama no peito de mudar o mundo vai diminuindo, até chega um momento ela se apagou, você tem que pagar boleto, trabalhar, teve filho, casou, agora não quero mais saber, agora vai para lá, não quero mais vocês, né? Cansei de esperar. Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, pessoal, você tem que estar em dia com a tesouraria, até para votar. Não é à toa, vocês vão ver, vai estar todo mundo inscrito, já falar, advogado, não deixe para a última hora, vá acertar na tesouraria, evite filas, exerça a sua cidadania, pagar, tudo isso para dizer que tem que pagar, aquela frase bonita, né? Exerça seu voto, pagar essa desgraça aqui, né? Puta merda, só querem meu dinheiro. Terceira situação, você tem que ser um ficha limpa na OAB. O que é um ficha limpa? Você não pode ter condenação na OAB. O cara levou uma censura, tá fora. Não vai poder. Levou uma suspensão, tá fora. Não pode se candidatar. Só que a OAB, ela é muito boazinha no sentido de te dar uma nova chance. Daí tem o Instituto da Reabilitação, que é te dar uma chance de limpar o teu nome. A reabilitação está no artigo 41, a gente vai estudar oportunamente. Mas só saibam que se eu tinha lá uma pena, eu tinha uma suspensão, minha ficha estava tudo desgracida lá, censura e ainda uma multa. Eu me reabilitei e deferiram a reabilitação, volto a ser um ficha limpa. Cuidado que quando cai, eles colocam Lucrécia, tem 10 anos de inscrição, uma sagitariana maravilhosa, fala alemão. Ela tem 5 anos, paga tudo em dia, levou uma suspensão, mas se reabilitou. Opa, se ela se reabilitou, ela volta a ser uma candidata novamente. Ela preenche. Daí você, então, cuidado com a reabilitação.
Se ela reabilitou, ela pode concorrer à reabilitação do artigo 41 do Estatuto, hein? Ficha limpa, levou a condenação, reabilitou? Reabilitou. Então tá na pista, tá podendo se candidatar sim. Ela não pode estar, essa candidata, esse candidato, num carguinho comissionado, cargo de livre provimento. É aquele cargo que te colocam, a gente também tem algum parente, tem um amigo lá, você vai trabalhar na Secretaria de Saúde, mas não fiz concurso. Não, é um carguinho de livre provimento, aquele carguinho que você fica lá enquanto o governo está soprando para o teu lado. Daí troca o governo, sai todo mundo, né? Sai aquela currumaça de gente, né? É tão engraçado, né? Lá onde eu trabalho tem o carguinho em comissão, que é o meu advogado, que é o meu assistente lá. Ele é cargo comissionado. Eu falo, cara, estude, vai abrir concurso. Agora tá bom, né? Daí troca o presidente, eu falo, troca o advogado. Mas ele é ótimo, não quero mais saber dele. Troca. Daí, cara, tem que dizer, acabou, que eles vão trocar. Puta, dá uma dó. O cara pega a caixa de papelão. Geralmente tem umas plantinhas assim, né? Pega a plantinha, porta-retrato, uns livrinhos, pasta de dente, escova de dente, e vai dar uma. Vamos ser amigos para sempre, viu? Nunca mais ver na vida, né? Bloqueio no WhatsApp, né? É aquela coisa, aquela tristeza, né? Porque o cara estava num cargo demissível ad nutum. O que é ser demissível ad nutum? É o carguinho que você vai embora na hora que o chefe mandar você embora. Você não é concursado. Eu sou funcionário público, mas eu passei no concurso. Passei lá em 2000. Então, eu posso ser candidato porque eu não estou cargo provimento nenhum. Eu estou lá concursado. Agora, o meu colega lá que está lá no cargo comissionado, que troca a hora que estrala o dedo, ele não pode ser candidato aqui, porque ele está num cargo demissível ad nutum, cargo de livre provimento, esses carguinhos comissionados que a gente fala, né? Tô com carguinho comissionado na Secretaria de Educação, é só de manhã cedo, eu ponho o casaco lá, vou tomar café, vou comprar sanduíche, aquelas coisas. Sempre tem alguém que já vende um Avon, um Mary Kay ali, né? Aquela coisa toda, na hora de ir embora, já vou para casa, tá tudo garantido. Mas você não pode participar aqui. Quem está num cargo demissível ad nutum não pode ser candidato na OAB. E por fim, obviamente, você tem que estar com os requisitos, com a tua inscrição ativa. Você não pode estar com a tua inscrição licenciada, não pode ter algum problema. Você está com uma incompatibilidade. Não, você tem que estar com a tua inscrição ativa. Aqui ficou fácil, hein? Ficou fácil, gente. Veja se não ficou fácil. Você que está em casa aí, e o Meet em cima do computador, e aperta a tecla dele mais rápido, não tem, fecha a porta, fica arranhando a porta, né? Quem tem gato sabe, né? Olha para cá que nós vamos usar os dedos da mão para lembrarmos aqui, pro resto da vida, os requisitos para você ser um candidato na OAB. Eu posso ser candidato se eu quiser, porque eu preencho todos. 5 anos para os demais cargos e 3 anos para conselheiro seccional de subseção. Eu já tenho 20 anos de inscrição, não parece, mas estou judiado pela vida já. Em dia com a tesouraria, eu pago já no começo. Tenho dó de pagar, né? Se eu ficar pagando por mês, dá raiva todo mês. Então eu já pago no começo do ano lá, em dia com a tesouraria. Ficha limpa. Graças a Deus, nunca tomei nenhuma punição lá na OAB. Você tem que estar com a ficha limpa. E se você tomou uma punição e você se reabilitar, você volta a ser um ficha limpa. Você não pode estar num carguinho comissionado. Eu tenho meu cargo concursado, não tem problema nenhum. Mas quem tem cargo comissionado não pode. E você tem que estar com a sua inscrição ativa. Se você colocar o número 31011, vai aparecer lá que a minha inscrição está ativa. Então, quais são os requisitos para você ser candidato no sistema OAB? 3 anos para conselheiro seccional de subseção, 5 anos para as diretorias e Conselho Federal. Em dia com o carnê da OAB. Eu tenho que ser um ficha limpa na OAB, salvo a reabilitação. Não posso estar num carguinho de livre provimento, demissível ad nutum, e tenho que estar com a minha inscrição ativa. Pronto, preencheu os requisitos. Vamos lá. Vamos fazer uma chapa aqui? Porque a chapa tem que ser completa, viu, gente? A chapa da OAB tem que ser completa. O que é a chapa completa? É uma chapa que vai ter a diretoria do Conselho Seccional, os conselheiros seccionais, a Caixa de Assistência e os 3 conselheiros federais fazem parte da chapa aqui,
que vai concorrer para a seccional. Então vamos lá. Chapa tem que ser completa. Não adianta você chegar com meia dúzia de gato pingado. Ó, a nossa chapa aqui é a chapa limpa. A chapa é nesse canto que tem. Esses 4 canados. Tem que estar a chapa completa, indefiro. Tem que preencher todos os cargos. Quais são esses cargos? Vamos repetir aqui. A diretoria da seccional. Já tem que sair lá. Presidente, o Robertão. Vice-presidente, pé de pano. Secretário-geral, Tripa Seca. Secretário-geral adjunto, Lucrécia. Tesoureira, Jandira. Porque tem que ser 3 homens e 2 mulheres. Tem que estar o nome das figuraças lá. Que são quem vão gerir a seccional, que são a diretoria da seccional. Aqui que está o presidente, né? Que é o cabeça de chave. Vou contar uma fofoca. Aqui em Goiás, os caras se arrebentam nas eleições da aldeia. Dizem que é a mais intensa, para usar uma palavra, do Brasil. Vocês vivem a briga mais ferrenha, 2 grupos fortes, os caras jogam bruto. É churrascada no sábado para 1.000 pessoas e tá lá, né? Vitor e Léo ali, ó. Os caras são pesados aqui. É a mais aguerrida do Brasil. Olha aqui, ó. Você que está em casa, tiveram que mudar o comitê eleitoral, que os caras estavam indo para as vias de fato ali. Um jogava coquetel na cara do outro lá e o troço é. Aqui vocês têm o privilégio de ter a eleição mais, vamos chamar de aguerrida, né? Do Brasil, hein, gente? Aqui jogam bruto, tem que se orgulhar. A galera aqui joga bruto. Que aí quem mais que vai ter que ter aqui? Os conselheiros da seccional. Quem são os conselheiros? Pessoal, o número mínimo que tinha quando começou lá, né? Já está velha essa lei, era de 30 conselheiros. Daí foi aumentando a cada 3 mil. A cada 3 mil inscritos, ganhava mais uma cadeira. Daí não pode tirar. Então, 31, 32, 33, até chegar no que está hoje, 80. Hoje em dia, todas as seccionais já estão com 80 conselheiros, que é o número máximo que está previsto no regulamento geral. Ah, eu não vou lembrar disso. Tem um macetinho para você lembrar. Não estou falando que é legal o macete, mas é que vai fazer você lembrar. Se você fechar o 30, vira 80. E se você abrir aqui, vira 30. Que porcaria! Eu falei que era xoxo, mas é bom para lembrar. Ó. Ai, que porcaria, não tem vergonha de falar isso? Não tem, porque é só para você lembrar que o conselho, lá no regulamento, diz que o mínimo eram de 30 conselheiros, quando abriu um conselho, quando criou, e o máximo 80. Perfeito? Vai ter que ter o que aqui? A diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados. O presidente da Caixa de Assistência, o vice-presidente, o secretário-geral, o adjunto e o tesoureiro. Já vão ter que estar nominados aqui na chapa. Porra, quanta gente, professor, que dizer. E vai ter que ter aqui os 3 conselheiros federais. Lembra que eu falei que são 3? Sabia que a chapa já coloca os suplentes? Que o cara não aguenta ficar indo. Vai para Brasília terça-feira, 10 da manhã, reunião da Comissão de Direitos Humanos lá em Brasília. Gente, eu tenho que trabalhar. Não perguntei. Você veio, você que quis. Daí por isso que tem 3 suplentes. Sabe que muitas vezes a esposa fala, ó, chega desse negócio. Não tenho mais marido em casa, só fica indo lá para Brasília, Deu, não vai mais. O cara tem que ir lá, ó, não posso mais ir, estou com problemas pessoais, doença, né? E a esposa lá, ó, braba, Deus que me perdoe, tá lá, né? Então vejam que numa rápida análise, para montar uma chapa para concorrer completa, você vai ter que ter a diretoria da seccional, 5 advogados, o conselho seccional, que já sabemos aqui, já estão em 80, diretoria da Caixa de Assistência, 5, mais os 3 conselheiros federais, mais o suplente. Gente, praticamente 100 advogados, que vão ter que ser metade homens, metade mulheres, 30% negros e pardos,
E todos eles têm que ter 3 anos para conceder esse 5, tem que estar em dia, tem que ser ficha limpa, não pode estar em carguinho comissionado, tem que estar... Ó, na comissão eleitoral, que eu já fui várias vezes, os caras, vamos lá, falta um. Ah, consegui meu amigo, Robertão, tá aqui. Tá, protocolo aqui. Daí protocolo e tal. Puta, o cara tá devendo. Vamos fazer uma caixinha rápida aqui. Dá 100 aí. Os caras pagam na hora, juro, eu tô falando. Paga lá, coloca na tesouraria. Pô, o cara tá com uma suspensão. Você tem uma suspensão? Uhum. Pô, pagamos tua anuidade, porque você não tô sabendo. Ah, tá aqui. É um corre-corre pra montar o troço, que o candidato nem leu nada, quer ser bem. E aí o cara não sabe que não podia ter uma suspensão, não podia ter uma... É um corre-corre desgraçado. E daí protocolo, daí tem o prazo para impugnar, uma chapa. E os caras da chapa 11 ó, pegam o nome de um em um no Google. José. Cargo comissionado em Anápolis. O cara faz o print, tem que publicar o cargo comissionado, diário oficial, né? Impugnação, Lazarento aqui, ó. Carguinho comissão, Secretaria Municipal de Anápolis. Você trabalha lá? Uhum. Te mato, cara. Acha outro Lazarento aí. E assim vai até ficar redondinha a chapa, porque tem que estar todo mundo com todos os requisitos para daí deferiu, aí abre, vai ter a concorrência aí, porque é difícil, gente. E outra coisa que é difícil, quem está no poder, o cara que é vice falou, você sabe que o próximo a ser presidente sou eu, né? E os caras falam, o cara não é muito bom. Quem é que vai falar que a gente prefere a doutora Lucrécia, que é muito mais dinâmica, que é... E daí falou, cara, na verdade, chegou o meu momento, né? Nós vamos deixá-la... vou montar a chapa 2. O cara sai correndo, já leva um monte de... É um inferno, mas é assim que funciona, tá? Com tudo isso aqui, pronto. Vamos começar as eleições. E quem mora numa subseção? Vocês viram que aqui não tem na chapa completa a subseção. Lá vai ter 2 votos. Você que é um advogado que mora numa subseção, você vai votar na chapa completa, na seccional, que você vai escolher os teus conselheiros federais, e daí você vai ter a segunda votação, que você vai aplicar na maquininha lá, que é a subseção. Na subseção, vai ter que ter a diretoria da subseção, que você sabe que são 5 advogados, a cédula, né? Lá na subseção. E se a subseção tiver mais de 100 advogados, aí vai ter o quê? Vão ter os conselheiros da subseção. Esses sim, todos têm que ter no mínimo 3 anos. Então, a diretoria da subseção, mínimo 5 anos, aqui tudo certo, e os conselheiros de subseção, que tem que ter 3 anos. Não tem o número mínimo nem máximo. A lei diz o seguinte, o regulamento geral fala em número que foi aprovado no regimento interno e que a seccional já chancelou, é o número de conselheiros de subseção. Então, a chapa completa está aqui da seccional e a chapa da subseção está aqui. Ganhou, uhul, vai tomar posse em 1º de janeiro. Perfeito? Então vamos repetir aqui, pessoal, sobre eleições, é isso. É fácil, é um tema gostoso, né? E se cair aqui, todo mundo vai matar. Então, repetindo, pessoal. O cargo lá é honorífico, porque é de graça. É obrigatório que se faltar 3 vezes ou mais, perde o cargo. O tempo de gestão são 3 anos. 31 de dezembro desse ano, fecha os 3 anos da gestão. Por isso que esse ano vai ter uma nova eleição para os próximos 3 anos vindouros. Quando que é a eleição? Segunda quinzena de novembro, né? 45 dias antes da eleição, sai publicado um edital que vai ter a comissão eleitoral com 6 advogados. Por que 6? Era 5, porque são 3 homens e 3 mulheres por causa da paridade de gênero que determina que a chapa seja meio a meio, tendo a cota racial de 30% de negros e pardos autodeclarados lá no dia da tua inscrição. Requisitos. Aluno nosso não erra isso aqui. Não diga que eu não falei, hein? Ninguém me falou. Eu te meto a mão nessa cara, hein? Tá aqui o requisito. Quais são os requisitos? 3 anos para conselheiro seccional e subseção, 5 anos para os demais cargos, diretorias e conselheiro federal. Em dia com a tesouraria da OAB. Ficha limpa, salvo quem reabilitou que volta a ser um ficha limpa. Eu não posso estar num carguinho demissível ad nutum e a minha inscrição tem que estar
ativa. Como que é uma chapa? Vai ter que ter diretoria da seccional, os 5 cargos, né? Vai ter que ter os conselheiros seccionais, o regulamento geral ensina que era o mínimo 30, a cada 3 mil ganhou um até formar 80. Goiânia tem 80, Goiás tem 80, Paraná já está todo mundo com 80 conselheiros seccionais. A diretoria, são 5 diretores, né? Presidente, secretário-geral, e os conselheiros federais, que são 3, que ficam lá no plenário do federal, fazendo a votação por delegação, tendo os 3 suplentes, caso algum venha a desistir lá da situação. Subseção, vai ter a diretoria da subseção 5 e tendo mais de 100 advogados, aquela subseção, como é o caso de Aparecida de Goiânia, que tem, obviamente, daí tem lá os conselheiros da subseção de Aparecida de Goiânia. Por isso que subseção tem 4, 5 chapas. É bem mais fácil fazer a chapinha na subseção. Geralmente o pau tora lá, né? 4, 5 chapas se matando. Mas do Estado, geralmente acaba ficando 2, que é difícil formar uma chapa que consiga se registrar. Perfeito? Eu falei que era fácil. Vamos apagar aqui. Alguma pergunta? Não? Então, eleições está fácil, está gostoso. E agora, senhoras e senhores, vamos fazer um cronograma do que acontece. Ah, uma pergunta aqui. Na Casa da Cidadania, que é a OAB, voto é obrigatório ou vai quem quer? O voto é obrigatório. E se eu não for, ninguém manda em mim? Não vou. Quem não for, paga a multa. Quem sabe quanto que é a multa? 20% da anuidade. Lá na anuidade do Paraná é milão, paga R$200 de multa se não for votar no dia lá. Sabe que esse ano vai ser por celular. A eletrônica, a votação eletrônica. Então você não precisa ir lá no lugar, tudo. Que é uma coisa boa. Porque geralmente você chega lá para votar, você chega lá, vem votar aqui, qual que é a minha urna? Um lugar enorme, assim, nunca tem lugar para estacionar, você para longe do carro, você chega lá, tudo sujo, estava fazendo um negócio na tua casa, vem votar, cara. Pô, mas você está devendo. Não tô. Tá assim, ó. Né, a pessoa mora. Você tem que pegar aquela fila lá, ó. Que vai lá. Daí tá lá você, tava em casa, tudo sujo, lá, desgraçado da vida, na fila dos inadimplentes, começa a passar amigo. Ó, o Robertinho lá, Robertinho, como é que você tá, cara? Ai, tá devendo? Né? Eu tô guardando a fila lá, pô. Que desgraça, vai lá. Então, não precisa passar por esse sabor, que esse ano vai ser pelo celular. Você recebe a senhazinha lá e tal. Eu acho que o Conselho Federal fez um provimento autorizando fazer por... lá no Paraná, não sei como é que vai ser aqui, mas lá no Paraná já chegou a notícia no jornal eletrônico que vai ser eletrônica a votação. Lá no Paraná vai ser assim, eu acho que é federal. Vamos até olhar, em caso eu vou olhar no Google lá, para ver se é no Brasil inteiro. Mas eu acho que é Brasil inteiro. Viu? Então, o voto é obrigatório, quem não for paga 20% do valor da anuidade, de multa. E é tão engraçado que quem julga a multa é a comissão eleitoral, que eu fazia parte lá, né? Acho que eu fazia de novo. E daí o cara fala assim, ó, eu não pude votar porque eu estava na audiência. Daí a gente devolve o e-mail. Qual audiência que o amigo foi? Porque a gente fez um convênio com o tribunal, não teve audiência nenhuma no dia das votações aqui da OAB. Ah, na verdade, quanto que é mesmo que eu tenho que pagar? O cara vai mentir para mentiroso, bicho. É, cara de pau demais, né? Agora nós vamos fazer aqui um roteiro do que acontece nos 3 anos da gestão da OAB. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nós estamos aqui no 3º ano. O que vai acontecer aqui? Na segunda quinzena de novembro, vai acontecer as eleições, né? 45 dias antes, 45 dias, sai o edital, né? Aquele editalzão, que diz tudo que a gente falou que está lá no edital, né? Requisitos, bababá, bababá. Isso é no 3º ano. Quem ganhar a eleição, toma posse no dia 1º de janeiro. Ai, que gostoso. Ah, isso não me minta. Um dia eu fui numa posse, foi dia 20. Dia 20 você foi na posse festiva, né? Hino nacional, banda, finger food. Agora chamam de finger food, né? Toalha felpuda, os negocinhos. Agora é finger food. Ai, meu finger food, coxinha, finger food, tudo lá. Por que foi dia 20? Foi a data festiva.
1º de janeiro, os conselheiros foram lá para assinar a posse. A OAB não vai ficar sem gestor até dia 20 de janeiro, o dia que você foi. Então é dia 1º de janeiro, a posse, eles assinam lá o documento de posse que vão gerir a OAB por 3 anos. Quem que faz isso? É a posse de todos os órgãos, menos do federal. Então aqui vai ser de todos, menos o federal. Federal não. Então é a posse da seccional, da subseção, da caixa de assistência. Federal não. Por quê? Olha o que eu vou falar aos senhores aqui. Porque no dia 31 de janeiro vai ter a eleição para a diretoria do Conselho Federal da OAB. Olha que coisa interessante. Você que está em casa, preste atenção. No dia 31 de janeiro do ano que vem, os 3 conselheiros do Goiás, do Paraná, de São Paulo, vão se reunir pela primeira vez lá em Brasília. Gente, você é da onde? Bate, sou do Rio Grande. Me dá um abraço aqui, trouxe um saquinho de pequi para você, né? Uma Babilônia ali, eles vão se conhecer. Daí o mais antigo, o mais idoso, vai falar, gente, vamos começar essa porcaria aqui. Que chapa que temos aqui para a diretoria do federal? Tem a chapa 1 e a chapa 2. Então vamos ver aqui, vamos votar, cada um faz uma fila aqui e vai depositar o seu voto nessa urna, igual acontece no Senado. A presidência do Senado não somos nós brasileiros que vamos escolher. Os senadores, 3 para o estado, fazem a filinha lá e escolhem quem vai ser a mesa do Senado, escolhem o presidente. Então aqui vai escolher a mesa, a diretoria, vai escolher o presidente do Conselho Federal da OAB. E aí vem uma situação que eu acho um pouco indigesta, mas o que eu acho ninguém precisa concordar, né? Só para a gente fazer um hashtag reflitão aqui. Eu não voto no presidente do Conselho Federal. Mas não é a OAB que fala direta já, né? Aquela época do direta já e na OAB. Não. Na OAB é uma votação indireta. Que eu vou escolher os meus conselheiros federais, essa eu votei. Eles vão chegar lá e o que eu vou votar aqui? Vamos pegar aquilo lá. Não sei se é bom ou se é ruim, mas não tem na nossa chapa, você não fala candidato a presidente do Conselho Federal, não tem. A justificativa deles fala assim, mas se for uma eleição direta mesmo, assim, que os advogados vão gastar milhões de reais, não sei o quê, daí fica ruim, né? Vai que alguém lá, um partido, alguma coisa, Deus o livre, vai, né? E os que falam que não, falam, mas o Senado é assim, então muda o Senado também, né? Os candidatos, então, são os presidentes seccionais. Olha, ótima a tua pergunta. Não. A pergunta foi, mas os candidatos são os presidentes da seccional? Ótima a tua pergunta. Parabéns, que é o raciocínio que nós vamos chegar aqui. Nesse dia 31 de janeiro, pergunta de quem vai passar no exame, vai ser, como é que são montadas as chapas? Na chapa está escrito o seguinte, todos têm que ser conselheiros federais eleitos, menos o presidente, que não precisa ser. Então, está no artigo, acho que é 77 aqui, deixa eu ver, peraí, deixa eu ver que artigo que está, que diz que todos os que querem participar têm que ser 77... É o 67, parágrafo único, pergunta de gente inteligente, que diz o seguinte, com exceção do presidente, todos têm que ser conselheiros federais dos seus estados. Então, os caras que ganharam, eles se reúnem, quem que vai ser o candidato a presidente? O candidato a presidente não precisa ser conselheiro federal. Geralmente é. Os caras que são conselheiro federal não vão falar, bosta, você não quer ser nosso chefe aqui, presidente aqui? Eles não vão, né? É culpa federal, eles vão pegar alguém que é. Mas saibam que para dar um ar de que qualquer um pode ser, né? O presidente não precisa ser um conselheiro federal do seu estado. Os outros 4 têm que ser. Na prática, todos são. Então vamos colocar isso aqui. Ó. Quem que é candidato? Tem que ser conselheiros federais dos seus estados, né, das seccionais.
menos o presidente. Mas não precisa. O presidente não precisa ser conselheiro federal. Ele não precisa ser. Fechou o nosso tempo ali, né? Vamos fazer um pequeno intervalo, cavaleiros. Colherada do Mingau da aprovação. Ficamos pensando aqui com as dúvidas do pessoal a respeito da votação no Conselho Federal. Então vamos refazer aqui a nossa linha da vida dos 3 anos, né? Que a pessoa e o seu grupo que vencerem as eleições lá na OAB vão ficar gerindo aqui, né, a OAB. Pois bem, 1º de janeiro é a posse de todo mundo, menos o federal. Então é posse dos conselhos seccionais, vai ser a posse da Caixa de Assistência dos Advogados, vai ser a posse da subseção. O que acontece no dia 31 de janeiro, pessoal? Os 81 conselheiros federais, porque são 3 por estado, os conselheiros federais, eles vão fazer o quê? Vão fazer a eleição da diretoria do Conselho Federal da OAB. Então, o presidente do Conselho Federal da OAB, ele vai ser eleito no dia 31 de janeiro do ano que vem, que nós estamos no último ano aqui. Vamos lembrar quem compõe a diretoria mesmo. Presidente, vice-presidente, secretário-geral, que anota tudo, secretário-geral adjunto e o tesoureiro. A primeira coisa que não deu tempo de falar ontem, que daí encerrou o nosso modo, né, que não deu tempo de falar, é o seguinte, pessoal. Quem quiser ser presidente do Conselho Federal vai ter que bater de seccional em seccional para pegar uma carta de apoio. E para você ser presidente do Conselho Federal, você tem que ter o apoio de pelo menos 6 seccionais. Então você vai ter que ir lá no Rio Grande do Sul, tudo bom, estou querendo mudar o mundo, gente. Você quer dar uma carta para mim de apoio? Ok. Daí vão lá em Santa Catarina. Você gostaria de alguém que queira mudar o mundo? Gostaria eu. Então tá bom. Então ele tem que, no mínimo, em 6 seccionais, pegar a carta de apoiamento. Então vamos colocar aqui. Quem quiser ser presidente vai ter que ter carta de apoio. De quantas? 6 seccionais, no mínimo. E aí, pessoal, que foi o assunto que deu a polêmica aqui, todos têm que ser conselheiros federais, necessariamente, exceto o presidente. Então, com a exceção do presidente, exceto o presidente, todos devem ser conselheiros federais dos seus estados. Significa dizer o seguinte: imaginem que dia 31 de janeiro, os conselheiros federais estão lá para fazer a votação e eles falam assim, ó, na nossa chapa, nós somos 4 conselheiros federais, nós queremos de presidente o João Castro. Gostou do exemplo? O João Castro. Mas ele não é conselheiro federal. Mas nós, vice-presidente, secretário-geral, adjuntos, nós queremos que na nossa chapa seja o João Castro. E aí, pode ou não pode? Pode. Porque todos têm que ser conselheiros federais, porque vai ter 81 conselheiros federais lá dentro do Conselho Federal para votar. Cada um vai pôr o seu voto. Qual é a chapa? A nossa chapa aqui, somos conselheiros federais que queremos que o presidente seja o João Castro. Pode ou não pode? Mas ele não é conselheiro federal. Mas pode? Mas pode. Porque o que está escrito aqui no artigo é que, com a exceção do presidente, todos têm que ser conselheiros federais. É o artigo 67, parágrafo único, que eu vou ler para os senhores aqui, ó. Com exceção do candidato ao presidente do Conselho Federal, na chapa deles, os demais integrantes da chapa
deverão ser conselheiros federais eleitos, tá? Então, eu vou contar uma fofoca agora para vocês. Nesse último triênio, no dia 31 de janeiro, lá, há 3 anos atrás, o Beto Simonetti se candidatou a presidente do Conselho Federal, e ele é conselheiro federal. Ele tinha que trazer, no mínimo, 6 cartas de apoiamento. Ele trouxe 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 cartas de apoiamento. Ele trouxe. Pô, tem 27 estados. Ele já protocolou e já fez assim, ó. Uhul, porque ninguém vai conseguir se candidatar, porque só tinha sobrado Goiás, Paraná e Bahia, que não deram a carta para ele. Não vou dar carta para você. Ah, é? Não muda nada, porque eu trouxe aqui 24 estados apoiaram o cara. Daí, no dia da eleição, fizeram a filinha ou para votar nulo, para escrever um palavrão, ou votar nele. Entenderam como é que é lá? Na casa da democracia, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Na anterior também não teve bate-chapa, porque os caras correm pegar o apoiamento das seccionais, não sei como é que convence e tal, vem comigo e tal, e aí não tem bate-chapa lá no Conselho Federal. Então, não sei como é que vai ser esse ano, diz que tem a candidata de São Paulo, que é fortíssima, mas quem quiser ser presidente tem que ter a carta de apoio de, no mínimo, 6 seccionais. Todo mundo entendeu isso, gente? Se não tiver uma carta de pelo menos 6, não consegue protocolar. Você só tem 5, pode ir embora. Ah, mas eu queria. Então vai em outro estado, faça algum estado mudar a carta para o senhor. Então, é um sistema conservador e amarrado. Então, a chapa, que tem o presidente, o vice-presidente, secretário-geral, o adjunto tesoureiro, com a exceção do presidente, todos têm que ser conselheiros federais. E aí eles fazem a filinha, votam e já declaram ali quem vai ser a nova diretoria, que vai ser o novo presidente do Conselho Federal. Consegui explicar? Fiquei com essa angústia, gente, que eu não falei, puta, não consigo ser claro aqui, que é um negócio enroladinho, né? É um negócio enroladinho. Mas agora acho que ficou claro para todo mundo. 1º de fevereiro é a posse do federal. 1º de fevereiro é a posse do Conselho Federal. Então esse é o primeiro ano, e aí começa o segundo ano. O que tem todo o segundo ano? Enquanto existir OAB, no segundo ano vai ter o quê? A Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. A gente chama de CNAB. Todo segundo ano de gestão vai ter a CNAB, que é o maior evento jurídico do Brasil, não tem comparação, porque é o evento jurídico da própria OAB nacional. Então, eles escolhem uma seccional, já teve em Brasília, já teve lá no Paraná, já teve em São Paulo, eles escolhem e aí reúnem lá os maiores juristas do Brasil. Eu fui numa que teve lá no Paraná, você ganha um crachazinho, café livre na máquina e tal. Estavam todos os ministros do STJ, todos os ministros do STF, você andando os caras e falando, gente, vou tirar uma foto com ele. Todos os professores, José Afonso da Silva, Maria Helena Diniz, todos os caras que a gente fazia cola na faculdade lá, os caras lá, ó, o cara lá, meu Deus do céu. Então é o maior evento jurídico. Quem puder ir, vá. A última questão que caiu sobre a CNAB, que acontece todo segundo ano, são 3 anos, acontece no segundo ano, que perguntava assim, nos painéis, que tem um painel lá sobre o meio ambiente, daí eles perguntam, o painel com 800 pessoas, 1000 pessoas, quem concorda que tem que preservar o meio ambiente, nós vamos fazer uma carta aqui de recomendações, permaneça como está. Daí lá no fundo, um estagiário com a camiseta do Metallica faz assim, não, quem concorda em melhorar o mundo, permaneça como está. O cara não quer melhorar nada. Não quer, não. Então, por maioria, a desgrista lá no fundo, lá votou contra, né? E quem votou? Ele era advogado ou estagiário? Estagiário. Mas estagiário vota nos painéis da CNAB? E a resposta é sim.
todo mundo errou. E eu só sei isso porque caiu na prova, eu falei, mas estagiário vota? Então eu estou falando aqui que nos painéis intelectuais e técnicos, um painel sobre a mulher advogada, um painel sobre a comunidade LGBTI+, um painel sobre, né, a agenda ecológica, os caras colocam para votação, para aprovar aquela carta que foi produzida ali nas discussões dos painéis, daí eles votam. O estagiário vota nessa deliberação da Conferência Nacional. Não estou falando votação de eleição, hein? Estou falando aqui nos painéis. Nos painéis, né? Nas deliberações da CNEB, quem é que vota? Os advogados inscritos e os estagiários. Gente, inscritos. Então, só para vocês saberem, dificilmente vai cair isso, mas se cair todo mundo aqui da sala e você que está em casa aí estudando com a televisão ligada, né? Tudo bem, é meu jeito, tá bom? Então tá bom. Saibam que no segundo ano acontece a CNAB, que são painéis, discussões intelectuais. No final eles fazem uma carta de recomendação e nessas discussões abre-se votação e o estagiário inscrito vota. Na nossa prova, o estagiário é o cara que já está nos 2 últimos anos. Aquele estágio que você fez na tua tia advogada quando estava no segundo período não vale. É o estagiário com a carteirinha. Nos 2 últimos anos que você tem a tua carteirinha de estagiário, uma carteirinha azul clara. É esse estagiário para todas as coisas da tua prova. Quando falar estagiário, pense o cara já com a carteirinha. E por fim, terceiro ano, na segunda quinzena de novembro, vai acontecer as eleições, todo mundo já sabe. 45 dias antes sai o edital, que vai convocar para as eleições. Daí, 1º de janeiro é a posse. Todo mundo toma posse, menos o Conselho Federal. Por quê? Porque no dia 31 de janeiro, os conselheiros federais vão se reunir para a eleição da diretoria do Conselho Federal, onde vão escolher quem vai ser o novo presidente. Todos aqui, esses 5, têm que ser conselheiros federais? Não, menos o presidente, que não precisa ser um conselheiro federal. Sempre é, nunca vi não ser, mas ele não precisaria ser. Ah, nós queremos escrever uma chapa lá para o Conselho Federal. Os conselheiros federais têm que ter o apoio de, no mínimo, 6 seccionais. Tem que ter o apoio de 6 seccionais. Daí, em 1º de fevereiro, tomam posse. É aquela posse que vai presidente da República, vai presidente do Senado, aquela coisa de gente rica mesmo, coisa, né? Segundo ano, o que tem? Conferência Nacional da Advocacia Brasileira sempre vai acontecer no segundo ano e ela serve para discutir, né, se a OAB está cumprindo o seu papel, etc. e tal. A perguntinha que caiu, quem é que vota nas deliberações lá na CNAB, né, nos painéis intelectuais? Os advogados inscritos e os estagiários com a carteirinha que estejam inscritos. E o terceiro ano, segunda quinzena de novembro, eleições. Perfeito? O voto é obrigatório ou o voto é facultativo na OAB? É obrigatório. Quem não for, paga 20% da anuidade. O presidente pode se reeleger? Ótima pergunta, ótima pergunta. O presidente de seccionais, do Conselho Federal, de subseções, ele pode se reeleger? E a resposta é sim. Não há nenhuma vedação conselheiro se reeleger. Não é à toa, gente, mas a gente é muito fofoqueiro aqui, né? Que tinha conselheiro lá que estava há 30 anos de conselheiro. Tudo duvido que aqui também não tinha. Aquele cara lá, quantos anos o senhor tem? 95 anos. O senhor ainda quer ser conselheiro? Aham. O cara não quer largar o osso. Daí veio a paridade de gênero, olha que coisa boa, que falou que metade é homem, metade mulher. Daí chegaram para esses caras que não queriam sair e falou, gente, metade da chapa tem que ser mulher, o senhor tem que sair agora. Daí tiraram os caras, né? E deu uma renovada na OAB. Veja como a coisa está evoluindo. Com isso, acabou, pessoal. Acabou. Acabou eleições, já sabemos os órgãos da OAB, já sabemos como é que são as eleições, e agora a gente vai mudar totalmente, porque vamos falar de processo disciplinar na OAB, que é fácil e gostoso. Antes disso, nós vamos falar da suspensão preventiva do advogado. Então,
Pode. Quando passa não sei se eu ouvi errado, mas quando passa de determinadas vezes que ele já se reelegeu, não tem uns requisitos que você tem que preencher, não? Ou é só reelegir? Não tem nenhuma vedação. A pergunta é, mas pode se reeleger mesmo? Pode. Não há na nossa legislação ética, que é o estatuto, o regulamento geral, não tem nenhuma proibição para reeleger. Não tem. Nem tem. Se ele conseguir, enquanto votarem nele, na chapa dele, vai ficando. E até o presidente federal. Também não tem nenhuma. Se ele conseguir a carta de apoio de 6, né? Se a chapa dele, um conselheiro, se ele conseguir montar isso, ele consegue se reeleger. Mas eles têm que sempre preencher os requisitos, né? Que a gente colocou aqui. Mas pode, não tem nada que diga, o senhor só pode 3 vezes. Não tem. Tá bom? Pode ir firme que não tem. Meus amigos, minhas amigas, mudando agora de saco para mala, nós vamos falar da suspensão preventiva do advogado. A suspensão preventiva do advogado, ela está prevista no artigo 70, parágrafo 3º do Estatuto da Advocacia e da OAB. Essa ferramenta, ela tem o objetivo de retirar de circulação um cara que estourou na mídia, que foi para a mídia, que viralizou com alguma atitude que fosse uma atitude que mancha a imagem da advocacia. Então, toda vez que você vê um viralzinho que chega lá, olha, advogado roubando no mercado, advogado bêbado pulou no chafariz da praia. Toda vez que você vê esses negócios, você fala, nossa, que você vê que manchou a imagem da dignidade da advocacia, pode saber que é instalada a sessão no Tribunal de Ética para apreciar a suspensão preventiva. Na suspensão preventiva só vai dizer o seguinte, trouxe repercussão ou não trouxe? É só isso. Mas teve repercussão? Cruzes, né? Então teve repercussão, vai pro gancho, vai ficar suspenso, ou por 30, ou por 60, ou por 90 dias, que o mínimo é 30 e o máximo é 90 dias de gancho, sem trabalhar. O ato que ele praticar é um ato nulo, tá? Então, primeira coisa aqui, vamos definir, né, que a suspensão preventiva ocorre com aquele advogado que tenha trazido da sua atitude repercussão prejudicial à imagem da dignidade da advocacia, da dignidade da advocacia. Perfeito? O requisito para isso é a repercussão. Se não tem repercussão, não se fala em suspensão preventiva. Temos uma dúvida aqui? Da Ana Hickman, o advogado, você está sabendo? Eu não falo caso prático aqui na sala para não ser processado, né? E aquele caso daquele doutor, vamos falar que tem aquele advogado, né? Mas nome, aquele, né, para não, né? Nós vamos dar casos aqui, né? Casos aqui abertos, para não usar o nome de alguém, que Deus o livre vai dar um dano moral aí, vamos ter que vender a sede do IGD para pagar, né? Aqui em Goiás teve aquele caso do advogado que cancelou a sessão porque tinha um encontro com uma garota especial. Mas vamos colocar casos em abstrato aqui, né? Para não gerar dano moral aqui para o João pagar, né? Então vamos falar o seguinte, eu vou lembrar um caso assim, que aconteceu, hipotético, né? Sempre hipotético, né? Era um advogado que ele gostava de fazer filminho. Daí teve um desses filminhos, ele falou o seguinte, tem aquele negócio de sexta-feira, dia da maldade, né? Deu, quem fez. Aqui deve ter também, né? Sexta-feira um monte de videozinho. E é um advogado, cara atuante. E ele, na sexta-feira, ele falou, gravou assim uma mesa de dinheiro. Mas muito dinheiro.
Não sei como é que pode alguém ter tanto dinheiro dentro do escritório. Mas ela tinha aquela mesona, ele batia na mesa de dinheiro assim, ó, mas uma pilha, assim, nota de 200. Ele falava, ai, sexta-feira, relógio Rolex, né? Brinco, barba desenhada, sexta-feira, dia da maldade. Tá aqui, ó. Será que o crime compensa? Para mim compensa, advocacia, não sei o quê, o dinheiro está aqui, por hoje chega, que eu tenho que andar direto, porque o dinheiro está aqui. Ó. Crime compensa, continua fazendo crime, porque senão não tem dinheiro aqui na advocacia criminal. Olha a infelicidade de uma postagem hipotética como essa, né? Daí aquilo passou no grupo da família, no grupo do botequim, e daqui a pouco já estava nos grandes sites, né, que divulgam material do direito, migalhas, jurisway, não sei o que, tá, putz, aquela desgraceira toda. E as pessoas embaixo dessa filmagem falam, gente, que isso? Que profissão que é essa? Que ganha dinheiro do sangue dos outros, da desgraça, meu Deus, que é isso? Né? Alô, AB, faça alguma coisa. Né? Pergunto aos senhores, você postar uma enorme quantidade de dinheiro, dizendo continuem praticando crime, porque eu preciso ganhar meu dinheiro aqui, que coisa horrorosa, né? Mas essa que é a pergunta da ferramenta do artigo 70. Essa viralização, houve então repercussão? Teve repercussão ou não teve? É isso que a gente vai ver. E essa repercussão foi prejudicial? Foi? Foi. Então aí o que acontece? Lá no TED, que é o Tribunal de Ética e Disciplina, onde ele tem a inscrição principal, vamos fazer o quê? Apreciar se vai ou não vai para o gancho, se vai ou não vai ser suspenso. O mínimo é 30 dias. E o máximo, 90 dias. O mínimo é 30 dias porque não existe suspensão menor que 30 dias. Não existe. E o máximo é 90 dias, por quê? Por quê? Porque o processo principal, que é o processo que vai aplicar ou não sanção, o processo principal, ele deverá ser julgado em 90 dias. Então não é lógico você estar suspenso há 1 ano de um troço que o processo tem que levar 90 dias. Eu estou suspenso, mas o processo já acabou, ainda está suspenso. Pô, mas não tem lógica, né? Porque o processo principal, com ampla defesa e contraditório, tem que demorar no máximo 90 dias, 3 meses. Então, veja que interessante. Tem uma pegadinha aqui, hein, gente? Agora quero ver, hein? Na OAB vige o princípio da territorialidade. O advogado vai ser processado e julgado onde os fatos ocorreram. Mas qual é o TED que aplica ou não uma suspensão preventiva? É o TED da inscrição principal. Vou dar o meu exemplo, vocês nunca mais vão errar. Onde é que é a minha inscrição principal? Lá no Paraná. Eu moro lá, só tenho inscrição lá. E eu venho aqui para Goiânia e acabo ingerindo uma quantidade de álcool maior do que o normal, pego um carro alugado e começo a dar cavalinho de pau no centro da cidade, subo no Parque Vaca Atolada ali e dando cavalo de pau, subo em cima do carro, tiro a camisa, começo a rodar e gritando, viva a advocacia! Uhul! E alguém filma aquilo e coloca advogado embriagado, enlouquecido no Vaca Louca. E isso viraliza. E aí eu falo, faça alguma coisa, bem, isso aí tá... advogado não pode ficar pulando em cima de um carro alugado depois de ter dado cavalo de pão em cima da praça. Isso trouxe ou não trouxe uma repercussão prejudicial? E gritando, viva a advocacia, com a camisa rodando. Puxa, gente, vamos fazer alguma coisa. O que vão fazer? Onde que é a minha inscrição principal?
Então, a OAB daqui pega esse material que alguém vai denunciar e vai mandar lá pro Paraná, para dizer se eu vou ou não vou ficar suspenso preventivamente. Daí o Paraná diz, suspensão 90 dias. Mas quem é que vai apurar os fatos no processo principal e aplicar ou não a pena? Princípio da territorialidade. O advogado vai ser processado e julgado onde os fatos ocorreram. Onde os fatos ocorreram? Goiânia. O meu processo que eu já estou suspenso lá pelo Paraná, porque é uma suspensão preventiva, não é um processo, só uma ferramenta incidental ali, manda para cá de volta. Fala, Goiás, agora faça o que quiser com esse lazarento aí, porque nós já aplicamos a suspensão nele para tirar ele de circulação, porque o que ele fez realmente trouxe repercussão prejudicial à imagem da dignidade da advocacia. Mas o processo, com ampla defesa, com contraditório, com oitiva de testemunhas, será aqui, porque é aqui que vai ter testemunha, aqui que o fato ocorreu, e na OAB vige o princípio da territorialidade. O advogado é processado e julgado onde o fato ocorreu. Perfeito? Professor, quando não tiver um território específico, vamos supor, dentro de um avião, uma zona neutra, e o vídeo viralizou na internet, não sabe o local específico, vai para o local principal? Não, sempre a suspensão preventiva é sempre onde ele tem a inscrição principal. A suspensão preventiva. Essa questão de apuração, está em território, está dentro do avião, Aí zona mista. Fizeram um vídeo mesmo, nesse caso, ele fala, dinheiro, vai no avião e ele numa zona neutra. difícil, hein? Sim. Aí parece aquela coisa, o cara estiver morto e assinou, tá vivo, tá morto. Aí é difícil, hein? A pergunta é se tiver um avião. Rapaz, tem que pegar o GPS e ver que estado que foi ali, né? Difícil, difícil. Eu acho que não cai isso porque é uma questão mais de direito penal, né? Onde é que estava? O cara fez a carta dizendo que vai matar, mandou a carta, é aqui ou lá, essas coisas. Na ética é muito objetivo, assim, não tem, ó, não chega nessa profundidade. O que eu ia dizer? Puxa vida. Não sei essa resposta, porque não. Acredito que é de onde saiu Né? É o princípio da territorialidade. Onde é que aconteceu? Puxa. Logo que saiu. Então é aqui no Paraná. Eu estava achando aqui já em Goiás. É aqui, tá? Eu pergunto que tem muitos vídeos, às vezes, na internet, você não sabe o local específico da pessoa. Hoje em dia, rede social, você filma ali, você não sabe o local. Se eu fosse o relator disso, que eu estou lá no TED, eu ia dizer assim, vamos primeiro definir onde é que aconteceu. Onde que foi? Foi em São Paulo. Então tá, manda para lá. Daí São Paulo vai dizer, não, foi aí, vai mandar para cá. O que acontece? Daí a gente manda para o federal decidir. O federal decida, porque está tendo um conflito negativo de competência. Eu não quero e nem ele. O federal diz, foi aí. Mas não vai ser bem específico, né? É que não é uma coisa que é, como é que eu posso dizer, não faz parte da... Para nós é o seguinte, é onde o fato ocorreu. Mas não coloca em xeque onde ocorreu. Estava aqui ou não estava? Não, estava lá. Não é um... Quantas vezes pode ter suspensão preventiva? Quantas vezes? Quanta suspensão esse advogado pode levar? Não existe limite máximo de suspensão. Pergunta quanta suspensão? Não existe um limite máximo. Não tem limite máximo. Mas e se forem várias? Vai levar várias suspensões. Né? Não existe um limite máximo. Não existe. Depois da suspensão preventiva tem a definitiva. Não é isso. Pessoal, eu não sei se eu não estou conseguindo me fazer ser claro aqui. Se o advogado cometeu um ato que venha a trazer repercussão prejudicial à imagem da advocacia, onde isso aconteceu, vai ser o processo principal. Normalmente, ele faz isso, eu nunca vi, desde 2008 até hoje, que não fosse onde ele tem a inscrição principal. Nunca vi. Porque eu moro em Curitiba, é lá que acaba acontecendo as coisas, né? O advogado normalmente não é um cigano, assim, que anda muito em outros estados. Mas eu dei um exemplo, a título de prova, é o seguinte: se eu, que tenho a inscrição principal no Paraná, lá que é a minha inscrição principal, quem é que julga a repercussão prejudicial?
É o estado onde eu tenho inscrição principal, que é lá no Paraná. Se eu vier para cá e fizer um ato que viralize, né? que saia na mídia, que saia no jornal do Goiânia, meio-dia, que é o advogado lá, Deus o livre, peguei um revólver de alguém, dei uns tiros para cima, né? Não vai acontecer, mas isso vai viralizar. E alguém vai denunciar para a OAB. Daí vão denunciar onde? Aqui, porque aqui que estão vendo, o Jornal do Almoço nem passa lá no meu estado. A OAB daqui vai fazer o quê? Vai mandar para lá. Porque quem aprecia a suspensão preventiva é onde tem a inscrição principal. Daí o TED vai se reunir e vai julgar se põe no gancho ou não. Perfeito? E o processo principal, com ampla defesa, com rol de testemunhas, que vai aplicar uma pena. Isso aqui é uma suspensão preventiva. Saia de cena, cara, que você tá no meio da mídia. O processo principal, que vai dizer assim, ó, o senhor é culpado e o senhor vai ficar suspenso, ou o senhor vai receber uma censura, ou o senhor vai ser excluído. Esse processo principal vai ser onde? Onde os fatos ocorreram. É isso. Perfeito? Consegui esclarecer? Ah, mas se tiver outra em São Paulo. Então, em São Paulo aconteceu um fato, a repercussão vai ser onde ele tem inscrição principal, se fui eu, vai ser no Paraná, e o processo vai ser em São Paulo. É isso? Perfeito? Todo mundo entendeu isso? Ó, boa pergunta aqui, ó. Mas essa quantidade de tempo vai do julgador. O cara analisa ali, eu acho que é 90 dias. Daí ele propõe para o TED. Daí, é muita coisa isso aqui. Daí um voto divergente fala, vamos aplicar só 30, já que uma suspensão é preventiva, não tem ampla defesa, não tem contraditório. O cara só é chamado para estar lá no dia e falar o que aconteceu. Então, puxou para 30 dias. Então, isso é uma discricionalidade dos julgadores naquele momento. Pode ser mínimo 30, máximo de 90. Vou contar uma fofoca só para afirmar isso aqui. Volta e meia, quem pega, e geralmente tem cenas e tal, o cara já chega lá, 90 dias. Todo mundo já sabe que eu levanto a mão e digo, gente, não teve ampla defesa, não teve contraditório. Vamos puxar para 30. Sempre eu ganho esse voto que eu falo isso, que realmente, no processo principal, que vai ser o palco para apurar mais, ele vai dizer por que houve, o que não houve, quais as consequências, e aí que vai ser mensurado, mas daí quando é o processo principal, daí tem que ver grau de culpa, antecedentes, daí que a gente vai entrar nisso. Mas na suspensão preventiva é o chutão lá que o cara olha, eu acho que é 90, né? Porque a repercussão foi horrorosa, né? Todo mundo está falando que a advocacia é uma profissão, né, horrorosa, então eu acho que é 90, daí um puxa para 60, mas é uma decisão colegiada do TED. Tem uma pergunta aqui, né? Até 90 dias. Perfeito. Olha, a sua pergunta é muito pertinente, porque não dá tempo, né? Então a pergunta já veio... Imagine, é muito pouco tempo. O processo principal deverá ser julgado até 90 dias. Gente, você tem que fazer 15 dias para defesa prévia. Daí, quando você vai notificar as pessoas, tem que ter 15 dias mínimo para notificar. Do dia do julgamento, você tem que notificar com 15 dias de antecedência. Vocês já fizeram a conta e já viram que não fecha, né? A OAB tem um pedido para que isso aqui aumente. É muito pouco, né? Foi uma visão ali bastante inteligente. E para fechar esse assunto, o recurso na suspensão preventiva ele não possui efeito suspensivo. O recurso na suspensão preventiva, ele não possui efeito suspensivo. Pensem comigo, se o cara, aconteceu o fato, eu, rodando a camisa em cima de um carro, pulando em cima do carro lá, advocacia, uhul! O tribunal me suspendeu
por 30 dias. Eu não gostei disso, eu interponho um recurso. Oh, essa decisão foi exagerada, onde é que se viu? Tirar o pão da mesa, eu vou morrer de fome durante esse período, eu tenho cheio de prazo, não sei o quê. Normalmente você interpõe um recurso e suspende tudo, né? Nesse caso, não. Senão a suspensão preventiva nem precisava existir. Que para julgar o recurso leva lá 4 meses, vamos dizer, né? Daí tá lá os caras do conselho julgando o recurso. Daí fala, realmente tem que ficar suspenso mesmo. Daí até notificar, vão dizer, cara, você vai ficar suspenso por 30 dias do negócio que você fez 1 ano atrás, lembra? Ah, é, né? Agora você vai ficar suspenso hoje. Mas hoje não adianta mais. Já acabou o processo, né? É, né? É, então. Entenderam, pessoal? Se o recurso tivesse efeito suspensivo, que é a regra dos recursos, a repercussão não ia servir para nada. Porque todo mundo que leva a suspensão não gosta de interpor recurso. Daí não ia ficar suspenso, até julgar o recurso. Entenderam isso, todo mundo? Porque a suspensão preventiva, ela serve para quê? Tira o cara de circulação, porque está viralizando. É o advogado que apareceu no Fantástico, é o cara que apareceu lá, no Deus o livre, fazendo uma desgraça lá. Esse cara tem que ser tirado de circulação, porque ele teve uma repercussão prejudicial, viralizou. Agora eu vou dar um exemplo. A pessoa chega ao Tribunal de Ética, fala, vim fazer uma denúncia, eu quero justiça. Por quê? Porque esse advogado levantou 200 mil reais da dona Lucrécia, que está doente, não tem dinheiro para comprar remédio, e ele pegou esse dinheiro e sumiu e disse que não vai pagar, falou, procure seus direitos, e eu quero aqui, faça logo uma suspensão preventiva para tirar esse cara de circulação. Esse é o fato. O parente da vítima levou até o OAB e pede uma suspensão preventiva para tirar logo, porque isso foi gravíssimo que ele fez, onde é que se viu pegar o dinheiro de quem está doente. E aí, cabe uma suspensão preventiva ou não cabe? Não cabe. Porque o cara da OAB falou assim, mas só quem sabe disso sou eu, você, a dona Lucrécia e o advogado que pegou o dinheiro. Cadê a repercussão? Tem repercussão? Não tem. Então não vai dar. Se esse cara quisesse que tivesse uma suspensão preventiva, ele tem que ir nos jornais, falar, gente, olha esse caso, faça uma matéria aqui, onde é que se viu pegar? Aí sai, bom dia todo mundo, temos um caso aqui que aconteceu em Goiânia, um advogado levantou dinheiro e sumiu. A senhora está doente? Eu estou doente. A senhora precisa de dinheiro? Preciso. Daí os caras, advogado lá. Aí teve a repercussão. E essa repercussão, se foi negativa, o cara vai pro gancho, porque o TED, onde ele tem a inscrição principal, vai apreciar, vai olhar as mensagens, todo mundo falando, onde é que se viu, Cruz, pelo amor de Deus. Aí sim, esse cara vai para suspensão preventiva. Daí vai ser instaurado um processo principal, que tem que durar até 90 dias, e se o interessado entrar com recurso para tudo, estátua, tem efeito suspensivo ou não? Não tem. Vai seguir, vai continuar suspenso durante o recurso dele. Perceberam? Ok? Podemos tocar para frente? Ei, coisa boa. Então, olha, é difícil a sessão do TED que não se analisa uma suspensão preventiva. Teve um caso que é folclórico, que o advogado caiu na blitz, começaram a filmar o cara, vocês já devem ter visto, tem mais de 1 milhão de visualizações. E o cara assim, ó, quem é que te deu autorização para filmar aqui? Mas cozido, soluçando. Você sabe que Vossa Excelência não tem o direito de imagem, falando um monte de bobagem misturado com juridiquês ali, e os caras, o cara tá cozido aí, daí o senhor tem que fazer o bafômetro. Daí ele pegava o bafômetro e colocava aqui, ó. Daí o policial falava, amigo, ó, o senhor tem que soprar. Ele, mas cozido, botava lá, vocês viram isso já? Daí uma hora ele pega uma coca. Só um minuto. A rota. Advocacia, você é advogado? Deixa comigo. Aquilo viralizou, o troço, né? Chamou a atenção. Perguntam, senhores, essa cena. Bom dia, professor. No recurso de suspensão preventiva não tem efeito suspensivo. É isso mesmo. A pergunta da Irineia. Se tem efeito suspensivo, não tem efeito suspensivo. Tá? Não possui efeito suspensivo. O cara está suspenso, ele interpõe o recurso e continua suspenso. É isso aí, Irineia. Então, veja esse cara, né? Cozido, começou a interagir com os repórteres ali
Tinha essas blitz da lei seca. O cara fez o maior papelão tomando Coca-Cola lá. O que aconteceu? Onde ele tinha a inscrição principal, já foi suspenso preventivamente. Daí instauraram um processo principal para analisar se ele é culpado ou inocente, daí no processo principal. Se ele interpusesse um recurso, ia parar tudo? Não, porque o recurso não possui efeito suspensivo. E as pessoas, os profissionais, eles só vão perceber que existe isso na hora. Isso, gente, mas como é que vocês estão fazendo um negócio aqui que já vai me suspender? Nem fui processado ainda. Então, viu? Não estudou para o exame, né? Artigo 70, parágrafo 3º, suspensão preventiva da advocacia. Tá lá, o senhor estuda que o senhor vai ver que tinha essa disposição lá. E com isso, terminamos aqui. Muito obrigado, nosso módulo, né, Maxwell? Muito obrigado a todos, valeu aqui e até a nossa próxima colherada do Mingau da Aprovação.